Em evento em Berlim, Dilma critica sanções econômicas. Ex-presidente diz que sanções econômicas como as contra Moscou só produzem fome e miséria e não funcionam para forçar a alteração de regime. Ela também aponta a aliança entre neoliberalismo e neofascismo sob Bolsonaro. A ex-presidente Dilma Rousseff afirmou nesse sábado, dia 23 de abril, ser contrário a qualquer política de intervenção baseada em sanções econômicas como as que vêm sendo aplicadas por diversos países do Ocidente contra a Rússia desde a invasão da Ucrânia. Para Dilma, a imposição de sanções do tipo só produz morte, fome e miséria e não é eficaz para forçar a alteração de regime nos países afetados. Ela citou os exemplos de Cuba, sob embargo americano há 60 anos, e Venezuela sancionado pelos Estados Unidos desde 2017. A ex-presidente fez a declaração do Brasil no Brasil Summit Europe, seminário em Berlim realizado por alunos brasileiros da RT School. Ela participou de forma remota. Também participam do evento os ministros do Supremo Tribunal Federal Luiz Roberto Barroso e Carmen Lúcia, além de formuladores de políticas e professores brasileiros e alemães. Somos, da nossa parte, contrário a qualquer política de intervenção econômica baseada em sanções, até porque tal política não produz mortes, fome e miséria. Temos dois terríveis exemplos aos 60 anos de sistemáticas sanções aplicadas contra Cuba e as recentes sanções contra a Venezuela durante uma pandemia que provocaram danos à população daqueles países e não alteraram os seus regimes, disse Dilma. Em seguida, a ex-presidente afirmou que a invasão da Ucrânia pela Rússia e as sanções decorrentes na guerra irão remodelar a economia mundial e promover uma maior regionalização das cadeias produtivas, como vem prevendo o Fundo Monetário Internacional e diversos especialistas em um fenômeno conhecido por desglobalização. A invasão da Ucrânia pela Rússia tem sem dúvidas consequências econômicas e sociais sobre todos os países do mundo globalizado. Mesmo que a globalização já viesse se enfraquecendo desde pelo menos a crise de 2008. As sanções fazem parte da guerra por outros meios, e as sanções têm o potencial de remodelar a economia mundial, trazendo as cadeias globais de fornecedores para dentro dos países ou para mais próximo de cada uma das regiões, afirmou a ex-presidente. A avaliação de Dilma sobre a adoção de sanções econômicas é similar à do chanceler Celso Amorim, que chefiou o Ministério das Relações Exteriores dos dois governos de Luiz Inácio Lula da Silva. Em entrevista à DW Brasil desta semana, Amorim afirmou que as sanções aplicadas pelo Ocidente contra a Rússia são um desastre e que medidas do tipo provocam piora generalizada dos indicadores sociais e morte dos países afetados, além de repercutirem na economia mundial como um todo. Países do Ocidente, como Estados-membros da União Europeia, Reino Unido, Estados Unidos e Canadá, vêm impondo sanções em escala inédita contra Moscou, com o objetivo de pressionar o presidente russo Vladimir Putin a interromper a guerra da Ucrânia. As sanções incluem a retirada de bancos russos da rede de comunicações bancárias e SWIFT, o congelamento de parte das reservas do Banco Central Russo mantido fora do país, restrições de atividades de empresas da Rússia, plano para cortar gradativamente as importações de fontes de energia russa. Nesta segunda-feira, o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, estimou que cerca de 200 mil pessoas correm o risco de perder seus empregos na cidade
devido a decisões de empresas estrangeiras de suspender as operações ou abandonar a Rússia. Aliança entre neoliberalismo e neofascismo. Dilma também afirmou que a eleição de Jair Bolsonaro, a sua sustentação no cargo e em sua campanha à reeleição seria frutos de uma aliança entre o neoliberalismo que tinha perdido espaço no Brasil e na América Latina dos anos de 2000 e na primeira metade de 2010 com o neofascismo. Como vem afirmando o ex-presidente, disse que seu impeachment ocorrido em 2016 foi um golpe para atender aos neoliberais e retornar o projeto ultraconservador brasileiro que, segundo era, toma proveito de uma herança escravista mal resolvida no Brasil para ampliar a exploração da população mais pobre, em sua maioria negra ou parda, e citou como resultado essa guinada o aumento do desemprego, do trabalho precarizado e da insegurança alimentar. A política neoliberal, junto com o neofascismo, constitui os grandes responsáveis pela catástrofe humanitária hoje distante do Brasil, afirmou Dilma. Segundo ela, a mesma aliança entre essas duas forças estaria colocada nesse ano eleitoral. O neoliberalismo não tem o chip da moderação e está aliado ao autoritarismo. A derrota das urnas e a defesa da ditadura militar colocam sempre no horizonte de Bolsonaro o questionamento do resultado das eleições e a busca por uma intervenção militar, em último caso, afirmou. Dilma, que não integra o núcleo de formulação da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato ao Planalto, neste ano, afirmou que a alteração dos rumos do país depende do restabelecimento da capacidade do Estado atuar e manter serviços públicos de qualidade e priorizar as necessidades da maioria da população, sobretudo dos mais pobres. Para isso, ela defendeu o fortalecimento da capacidade de arrecadação do governo com maior tributação do capital financeiro e de plataformas digitais, aplicação da progressiva tributária e priorização de tributos diretos em vez de indiretos. Autor Bruno Lupion.